Olá, eu sou a professora Franciane e eu e o professor Alexandre, desenvolver esse curso de Medicina Baseada em Evidências, o Poder dos Estudos Científicos, que é a temática que envolve a nossa apresentação. Sou aluna do doutorado em Biociências Animal, da Unic de Cuiabá, e o professor Alexandre é o meu orientador. Começando a temática, nós sabemos que a prática clínica, ela reflete o conhecimento aglomerado e aglutinado de forma muito atualizada. E ela utiliza as melhores informações científicas existentes para subsidiar as ações práticas clínicas que os profissionais, os estudantes, os acadêmicos, eles precisam desenvolver. Bom, o intuito dessa medicina baseada em evidências é a leitura de forma muito organizada e sistemática dos artigos, aprendendo a ler, entender como esses estudos são realizados, qual é a qualidade de cada um dos estudos e qual é a aplicabilidade do meu experimento ao estudo, ou seja, cada estudo tem uma roupa que lhe cabe perfeitamente, tá? Então, dentro da medicina baseada em evidências, a gente precisa entender qual que é o problema que eu quero levantar, quais são essas questões que os problemas suscitam, quais são as informações que eu preciso, acrescentar e observar contida nesse artigo. Quais são as informações e as fontes de informação? Qual que é a análise crítica dessas informações? Para que eu possa estabelecer a aplicação dessas informações extraídas, nesse trabalho, muito bem desenvolvido dentro dos artigos produzidos e dos estudos. Bom, no jurídico, evidência é informação, dado que comprova achados e suportam opiniões. Na medicina baseada por evidências, a evidência é informação e dado coletado na literatura médica recente, cuja validade e importância são aferidas por determinados critérios muito bem estabelecidos. Por isso, nós falamos do delineamento do estudo, tá? Então, as questões clínicas, elas são observadas de acordo com sua frequência. Quais são os fatores de riscos que envolvem? Como que faz o diagnóstico? Qual que é o seu prognóstico? Como que faz esse tratamento? Como que previne? Tudo isso para que a gente possa entender, então, como que essa pesquisa ela vai ser delineada. Bom, um exemplo aqui, coloquei praticamente os alunos, de um curso, determinado curso, na disciplina de interação comunitária, vão necessitar realizar um levantamento. E esse levantamento é sobre insuficiência cardíaca congestiva na área de abrangência em que ele desenvolve a atividade. Pois bem, dado este exemplo, então, os alunos, para fazer o levantamento de prevalência, vão ter que perceber quantos pacientes adultos com insuficiência cardíaca congestiva, nós vamos chamar aqui de ICC, pertencem a essa área de abrangência. Então, eu determino o tamanho da minha amostra e vou entrevistar os indivíduos e certificar quantos têm a ICC. E isso, quando eu realizo isso, eu estou fazendo um estudo descritivo transversal, um estudo observacional de corte, transversal. E é importante, por quê? Porque através das análises, com o diagnóstico de todos os elementos, como história clínica, exame físico, exame laboratorial, nós vamos conseguir fazer a comparação com os exames considerado padrão, e com outros dados que estão presentes nessas análises. Calculando assim a probabilidade de acerto e de erro e também a sensibilidade e especificidade desses testes diagnósticos, com seus específicos valores preditivos, positivo e negativo. Bom, dentro de uma pesquisa, nós temos alguns fatores de risco, relacionados à etiologia e à causalidade, que nós vamos observar aqui. Os fatores, os pacientes com ICC são diferentes em que aspectos quando comparados com pacientes sem a insuficiência? Então, os fatores associados com a ICC está relacionado ao sexo, está relacionado à idade, peso, tabagismo, atividade física, presença de diabetes, hipertensão, antecedentes familiares, quais são esses elementos que podem corroborar fatores de risco. E aí, esses fatores de risco, a gente vai selecionar um grupo de indivíduos com ICC e seleciona um grupo de indivíduos sem ICC. Avalie os fatores de interesse, compara a frequência desses fatores nos dois grupos e quais fatores ocorrem com mais frequências nesses indivíduos com ICC, então eu vou fazer o levantamento desses fatores de risco através dessas análises.
Selecionando esse grupo, por exemplo, com hipertensão arterial e selecionando um grupo de indivíduos sem hipertensão arterial, eu faço o acompanhamento desses indivíduos por vários anos e verifico quantos deles vão desenvolver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca nos dois grupos e comparo essa frequência. Bom, com relação a esses fatores de riscos, causalidade, etiologia, os estudos comparativos, eles podem ser analíticos e eles podem ser longitudinais, como caso controle e o coorte, tá? O caso controle, ele inicia a investigação com os doentes e não doentes. O coorte inicia a investigação a partir dos fatores de risco. Então, via de regra, nós temos que esse estudo transversal, ele pode ser prospectivo, quando ele parte da doença e quer analisar o desfecho, ou ele pode ser retrospectivo, quando ele parte da causa e quer observar a quais fatores eles foram, né, os indivíduos foram expostos. Os estudos epidemiológicos, então, ele é classificado como avaliação em um único momento, uma foto, né, os estudos observacionais, e a avaliação realizada em pelo menos um ou dois momentos, nós chamamos de filme. Então, a foto é um dado que nós encontramos as prevalências e o filme quando a gente acompanha por um determinado momento. Então, os estudos de caso controle, nós estamos partindo da doença ou sem a doença para exposição, ok? O estudo de coorte, nós temos a exposição ou sem exposição e nós vamos pesquisar o desenvolvimento, então, da doença. Estudo de coorte, então, um exemplo, ó, pacientes com uma determinada exposição são seguidos durante um período e comparado com outros pacientes sem a exposição para verificar o desfecho. Exemplo, paciente com hipertensão arterial sistêmica e sem hipertensão arterial sistêmica, que vai ser acompanhado para ver se desenvolve ou não a ICC. Então, os estudos epidemiológicos, nós estamos vendo ali os observacionais e os experimentais. Observacional descritivo, sem comparação, então são os transversais, longitudinais, e os analíticos, os grupos que nós temos essas comparações. Os estudos observacionais, né, então, comparativos, grupo de comparação, e os longitudinais, eles podem ser avaliados em momentos diferentes, prospectivo e retrospectivo. O prospectivo, caso controle, o retrospectivo, coorte, tá? Nos estudos de terapia ou de terapêutica, a gente tem os grupos de indivíduo, né, com a ICC e a gente faz a indução do uso de algum elemento, né? No caso, diurético, inibidor de ECA, e no outro grupo, diurético, inibidor de ECA, aldosterona, e comparo nos dois grupos quais são os melhores resultados. Ensaio clínico, eu tenho ensaio clínico controlado ou randomizado, que pode ser duplo cego, triplo cego, prospectivo e com função, né, de grupo de comparação. E vai avaliar a eficiência terapêutica desses estudos. Bom, no ensaio clínico randomizado, eu tenho dois grupos, né, um que recebe o tratamento e o outro que é o controle. Os pacientes são alocados de forma aleatória e avalia o tamanho, né, e como que esse tratamento do controle e o experimento aconteceu. E são os estudos experimentais, então, que nós temos esses grupos de comparação que podem ser longitudinais ou prospectivos, tá? E dentro dos estudos da medicina baseada em evidência, a gente tem as revisões. As revisões, elas são questões médicas que são estudadas, né, em diferentes locais, em diferentes artigos. Os estudos, então, individuais, não conseguem chegar a uma conclusão definitiva. Para isso, as revisões existem. A revisão narrativa é uma modelagem, só que tem grande viés, em geral não é considerado uma boa evidência, e nós temos as revisões sistemáticas, que podem ser revisões sistemáticas sozinhas ou atreladas à análise estatística meta-analítica, que é o topo ali da cadeia de análise de artigos, porque eu tenho estimativas muito mais precisas, né? E uma força de evidência. E A ou 1A é quando a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados ou controlados, e aí eu vou seguindo nessa cascata de poder, né, de estudos, tá? Lembrando que nessa escadaria nós vemos a opinião de especialista como sendo a base e a revisão sistemática, e se tem uma meta-análise, melhor ainda, como sendo o topo dessa cadeia de medicina baseada em evidências. E com esta pirâmide eu termino o nosso minicurso dizendo que
a base até o topo. Quem é o santo graal das análises da medicina baseada em evidências? Revisão sistemática, se elas tiver, então, uma análise meta-analítica perfeito. Então, começamos com animais in vitro, depois com opiniões de especialistas, depois reporte ou relato de casos, estudo de casos, série de casos, caso controle, estudo de coorte, ensaios clínicos randomizados, e aí eu tenho a revisão sistemática com meta-análise, fechando esse escopo de análise da medicina baseada em evidências. Importante demais nós aprendermos a usar a medicina baseada em evidências para a nossa prática clínica, para a nossa vida de docentes, para a nossa vida de acadêmico, para que a gente possa colocar sempre as melhores informações para as pessoas e para toda a comunidade. Muito obrigada!